Oi, gente, programa Pense e Repense está no ar. Essa oportunidade que temos, eu entendo como uma oportunidade muito rica, sabe? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas, conversar com pessoas, a gente está aprendendo com aquilo que essa pessoa já experimentou, aquilo que essa pessoa já viveu. E se a gente ficar atento, a gente consegue aprender com os acertos dela e até com os erros, não é? Dizem que a pessoa desinteligente não aprende com os seus próprios erros. A pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. E a gente também aprende com os acertos dos outros. Então nós temos convidado pessoas aqui para tratar sobre determinados assuntos e a gente aprende com os acertos dela. A administração tem uma expressão, né? Benchmarking, que é a gente copiar aquilo que deu certo, trazer para a vida da gente, ou seja, para a empresa da pessoa, aquilo que deu certo na outra. Que a gente possa fazer isso com a nossa vida também, né? Que a gente possa aprender com a vida das pessoas. Por isso que eu tenho prazer em apresentar este programa para você, convidando sempre pessoas que de fato vão estar acrescentando na nossa vida. Hoje o nosso tema será Desafios do Empresário de Hoje. Vamos falar sobre esse tema, já eu apresento para vocês o nosso convidado de hoje, mas antes disso eu quero lhe fazer o convite. Poxa, me deu o prazer da sua visita, da sua presença em uma das nossas reuniões na nossa igreja. Na Igreja Quadrangular dos Jardins, que fica na Avenida Pedro Valadares, 999, nós temos reuniões às terças-feiras, às 6 horas da manhã, pense, para aquela pessoa que antes de ir para o trabalho quer passar na igreja para orar, né? Então é 1 hora só de reunião, começa às 6, termina às 7. Depois tem outra reunião na terça-feira também, às 7 da noite, e quinta-feira são 3. Quinta-feira tem às 9 da manhã, às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Domingo, 4 reuniões. 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 7h30 da noite. Será um grande prazer, um imenso prazer poder receber você e toda a sua família, poder lhe dar um abraço. Quando chegar aqui, me procure, geralmente no final do culto, e pode dizer, poxa pastor, eu lhe assisti no programa Pense e Repense e aceitei o seu convite. Vai ser um prazer poder lhe dar um abraço, tá certo? O programa Pense e Repense é um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. O nosso tema de hoje, como eu disse, desafios do empresário de hoje. Em tempos onde falar sobre crise financeira é o que se tem de mais comum e também falar sobre empresas que infelizmente estão fechando as portas, isso já se tornou um assunto natural, o que a gente pode esperar, não é? Ou melhor, o que a classe empresarial pode esperar? E para falar a respeito disso, nosso entrevistado de hoje é o Ailton Alves, formado em Administração e Direito, pós-graduado em Gestão de Pessoas e também Direito Processual. Ele é sócio-administrador da empresa Linknet Internet e da Compare Compras. Aliás, eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso, porque achei algo bastante interessante. Ele também é ex-aprendiz do programa Aprendiz Universitário, um programa da Record. E é ele que fala com a gente a partir de agora. Ailton, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Pense e Repense. Seja bem-vindo. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado. E eu começo lhe perguntando o seguinte, o principal desafio do empresário hoje se resume à crise, porque é o que mais a gente ouve falar, né? Você liga o telejornal ou você pega um jornal para ler, é só sobre crise que as pessoas estão falando. Olha, pastor, a crise realmente ela existe, é um fato. Se você roda pela cidade, você anda pela cidade, você percebe quantas lojas têm fechado aqui na cidade, quantas placas de aluguéis estão à mostra nas lojas. Então a crise é realmente uma realidade. Só que existem outros fatores importantes nesse meio aí que deve ser analisado melhor. Então, no que tange a questão da criatividade, da inovação. Então, tem muitas coisas acontecendo que a crise está acabando ajudando
no lado negativo, algumas pessoas a não enxergarem outros pontos que poderiam ser explorados com um ponto positivo. Um exemplo, o que é que eu poderia tirar de positivo nessa crise? Será que surgiu algum nicho de mercado em alguma área que eu queira atuar? Então, acho que o empresário deveria observar um pouco mais e ver se dentro dessa crise, o que é que eu poderia tirar de positivo para o meu negócio presente ou negócio futuro. Eu acredito também, Ailton, não sei se você concorda com isso, mas que as pessoas acabam fazendo da crise sua zona de conforto, não é? Eu não vou conseguir nada mesmo por conta da crise, então não vou fazer isso, eu não vou modificar nada. É a crise, e tudo é a crise. Quando, na verdade, isso acaba sendo uma bela de uma desculpa também para aquela pessoa que não está querendo levar adiante seus sonhos. Né? É verdade. É interessante essa colocação, porque pode acontecer dessa crise se espalhar tanto na questão psicológica. Então, de tanto se repetir que é a crise, a pessoa acaba absorvendo isso para a vida como um todo. Então, de repente, a crise tem um patamar, mas na mente da pessoa a crise está muito maior, porque só se fala em crise, de fato. Então, se a pessoa se apegar somente a essa palavra de crise, não faz nada, nem na vida profissional, nem na vida, enfim. Eu acho que tem que observar que a crise existe, mas talvez não esteja nessa dimensão tão grande como as pessoas têm captado isso aí. É porque a mídia ela acaba superdimensionando, exatamente, né? Superdimensionando. Isso aí pode acabar atrapalhando na hora do empresário fazer algum tipo de pensamento futuro, alguma projeção futura. Então tem que sair um pouco desse pensamento negativo para olhar as coisas positivas do dia a dia, né, do mercado de trabalho. Olha, não tem jeito de eu não fazer essa pergunta aqui, viu? Esse sotaque vem de onde, hein? Sotaque que é carregado da Bahia. Né? Mas eu já estou aqui há mais de 10 anos em Sergipe, então já me sinto até um sergipano já. Certo. Mas não deixou o sotaque, não. Ele está presente aí. E você é de que lugar da Bahia? Sou de Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. Terra de gente trabalhadora, né? Verdade. O pessoal brinca, eu sei que é só brincadeira, por favor, gente, é só brincadeira. Mas dizem que o pessoal de feira trabalha para o pessoal de Salvador descansar. Eu não sei se é verdade. Mas que é um povo trabalhador, Trabalhador demais. E um povo empreendedor. Eu não sei se eu deveria fazer essa comparação, vou acabar entrando em situação delicada aqui, mas dizem que o pessoal de feira seria comparado com o pessoal de Itabaiana aqui, porque o pessoal de Itabaiana também não é brincadeira não, o pessoal do trabalho, né? Uma relação seria essa relação, porque lá é muito forte o comércio. Sei. Então essa questão de vender, comprar, negociar, na Bahia, Feira de Santana, até uma visão de Brasil que se pensa em Feira de Santana nessa questão de comércio, então lá é muito forte essa visão comercial. E qual as suas empresas aqui hoje? O que você está fazendo aqui em Sergipe? Hoje aqui nós trabalhamos com um provedor de internet, que nós fornecemos internet para os usuários finais. Então essa empresa fornece internet tanto para a pessoa física ou jurídica. Esse é um negócio que nós atuamos. E outro negócio é algo que surgiu dentro desse tema da crise. Então pensando nessa questão que quando a gente liga a televisão só se fala em crise. E aí surgiu uma ideia, o que é que nós podemos fazer nesse cenário de crise para poder ajudar as pessoas. Foi quando surgiu outra empresa desse grupo chamado Compare Compras. Compare Compras. É um aplicativo que a pessoa baixa no celular e a pessoa faz uma lista de compras no seu celular. Coloca lá feijão, farinha, arroz, tudo que ela deseja. Quando ela dá OK, esse aplicativo vai começar a comparar os preços de cada mercado. Então vai mostrar, olha, em tal mercado é X aquela feira, no outro mercado é X aquela feira. Ou seja, a pessoa não precisa mais perder tempo indo para vários mercados, ela já sabe aonde economizar. Então essa foi uma situação que aconteceu diante dessa crise, onde as pessoas podem gerar economia através do seu aparelho celular. Então, essa é uma empresa que surgiu para gerar economia. Mas eu quero saber mais sobre esse aplicativo aí, achei muito interessante. E esse aplicativo, então, no caso para Aracaju? Nesse caso, para o Brasil inteiro. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Então, ele já está sendo lançado esse ano ainda. Nós tivemos um pequeno atraso aí na parte de tecnologia, mas a previsão é para esse ano ser lançado. Então, justamente essa proposta, inicialmente, seria só para Aracaju. Quando a gente percebeu que poderia ter uma dimensão, como a crise teve essa visão mais alargada, nós pensamos em expandir isso para o Brasil inteiro. Foi justamente nesse momento que nós decidimos fazer um aplicativo para rodar em vários telefones e para o Brasil inteiro. Mas eu fico pensando no banco de dados que você tem aí nesse aplicativo, porque se a pessoa ela consegue fazer a comparação dos preços numa rede, né? Em tempo real. Nós temos uma equipe aqui em Aracaju de várias pessoas que ficam cadastrando preços. Sim. Então, nós temos hoje uma base de dados de mais de 50 mil itens. Então, hoje o que a gente pega de produto e escaneia, já aparece nesse aplicativo. Então, a pessoa pode pegar o celular, ela digita o nome do produto, ou escaneia pelo código barra,
Quando faz o scanner, ele já mostra a relação do preço em cada mercado. E aí é uma ferramenta poderosa, porque a pessoa, de repente, isso na verdade surgiu de uma observação de uma usuária, que ela sempre ia em vários mercados fazendo comparação de preço. Então ela pegava farinha em um local, pegava açúcar em outro local, e nós pensamos, por que ela não tem uma ferramenta nas mãos, que ela poderia na hora já comparar aquele produto, uma fralda, por exemplo, e saber, vou pegar aqui ou em outro local. E aí ela vai analisar a questão de deslocamento, gasolina e tal, mas ela tem em mãos, o usuário tem em mãos, uma ferramenta poderosa que auxilia a vencer justamente essa crise que tanto se fala hoje em dia. Nossa, eu acho que isso é fantástico. E principalmente o fato de você fazer esse comentário, de que isso surge exatamente diante da crise. Isso corrobora com aquilo que você estava dizendo. Diante da crise, a pessoa tem que olhar e perguntar, o que eu posso fazer aqui, né? O que proveito eu posso tirar dessa situação? E acaba sendo isso, né? Essa criatividade. E é justamente essa visão que o empresário atual tem que ter. Então, se eu tenho uma dificuldade, tenho uma crise, o que é que eu posso tirar nesse momento para a minha vida ou para a minha empresa? Então, é estudar o cenário, daquele cenário pensar o que é que eu posso extrair de positivo para as pessoas. O que é que a sociedade está necessitando? Nós percebemos atualmente que as pessoas querem economizar mais, tem uma economia familiar. Pronto, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, o foco tem que ser a sociedade, o foco é o cliente. Isso. Então, se a empresa parar de enxergar mais para dentro e começa a enxergar mais para fora, já seria um ponto de partida para vencer essa dita crise. E parte também daquele princípio de que as grandes invenções que existem, elas existem a partir da necessidade, né? De atender uma necessidade, alguma coisa que as pessoas precisam. Então alguém olha e fala, como é que eu vou resolver esse problema? E ela vai lá e resolve. Muito interessante isso, muito bacana. Me diga uma coisa, Ailton, como é que foi a sua experiência como participando do programa Aprendiz? Como é que foi isso? Bacana. Isso ocorreu em 2010. Na verdade, até um sonho de qualquer estudante universitário participar daquele programa, conhecer um pouco mais. Foi interessante que a gente fez uma seleção aqui a nível de Brasil e foram mais ou menos, na minha época, 180 mil jovens inscritos. Meu Deus! E aí eu fui o único nordestino na época a participar dessa seleção. E aí foi algo interessante que fica até de lição. Quando a Record me ligou e perguntou se eu queria ir para São Paulo participar da seleção, eu não tinha nada em mãos de segurança. Era só um chamado para arriscar uma possibilidade de participar daquele reality show. Você já era casado? Era casado. E aí, quando eu recebi aquela ligação, eu tive que decidir, eu vou para aquele local arriscar ou continuo com o meu emprego de coordenador, ganhando relativamente bem aqui em Aracaju. Naquele momento foi o momento que eu tive que pensar, tenho que tomar uma decisão. Arrisco para tentar uma coisa incerta ou fico aqui na minha zona de conforto? Foi no momento que eu chamei minha esposa, conversei com ela, nós realmente fechamos a ideia, eu deixei meu emprego aqui, fui para São Paulo, fiz a seleção, fiquei lá, recebi 3 meses, e aí pensando, somos um profissional. Se eu não conseguir essa vaga, ao retornar teria outra vaga, porque essa seria a visão. Fui para a seleção, a gente passou na seleção, aí depois a gente saiu do Brasil durante o tempo, retornou no Brasil, e essa experiência me abriu várias portas, né? Tanto a nível de palestras, portas profissionais. Foi uma experiência que enriqueceu bastante nosso currículo. E interiormente também, o contexto deve ter enriquecido. Foi uma sensação de realização pessoal. Porque no dia que alguém falou assim, vai se abrir uma nova etapa para jovem universitário, algo dentro de mim que eu não sei explicar bem, é engraçado, falou, você vai participar. Sabe aquela fé? Você vai participar? Eu falei, era a minha chance, porque até então só era uma versão para pessoas já formadas. Sim. E aquilo nasceu e eu dei vazão àquele sentimento que nasceu de esperança e realmente deu certo, eu fui, não obtive o êxito final, que era ganhar R$1 milhão, ser contratado, mas outras portas se abriram e aí realmente hoje eu percebo que eu não conquistei aquilo naquele momento. Essa foi a primeira versão do programa ou não? Já era o Roberto Justus nessa época ou não? Não, nessa época que eu participei foi com o João Dória Júnior. Certo. Foi o substituto de Roberto Justus. Certo. E aí foi bacana essa experiência porque acabou enriquecendo muito essa minha visão profissional e acabou me trazendo novos desafios para a vida. Então foi positiva demais. E ele era durão mesmo, daquele jeito que aparecia no programa? Olha, vou confessar para vocês que não. Não, né? Não. Porque acima de tudo ali é um reality show. Sim. Então quando não tinha gravação era muita conversa, muita descontração, muito bate-papo. Mas falou gravando, pronto. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu gosto muito de assistir as entrevistas que ele faz. Ele é muito bom nas entrevistas, enriquece muito, né, as pessoas que ele traz
para os seus quadros e a forma dele entrevistar também. Então eu já o conhecia dessa forma. Aí de repente eu ouvi no programa ele fazendo cara feia, eu falei, mas não combina com ele. Né? Parece que não é a mesma pessoa. Por isso essa curiosidade. Né? É verdade. Realmente é um trabalho voltado para um reality show, para as pessoas em casa, e ali tem uma parte de ficção, né? E uma parte de realidade. A realidade é a questão do trabalho profissional, buscar negócios, buscar parcerias, é interessante. E a parte do reality show, que é aquela pode ser durão demais, é para trazer, na verdade, um pouco mais de audiência para as pessoas, né? Mas aí... É o que chama atenção. chama atenção, que chama atenção. Qual o recado mais prático que você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo e estão enfrentando lutas, quem sabe até pensando em desistir, com medo de que a sua empresa entre nessa lista que a gente sabe de empresas que fecham no período de 2 anos depois de aberta? Que recado você deixaria prático para essas pessoas, Ailton? Com toda sinceridade, a crise existe, ela é uma realidade. Com toda a lógica, tem que ter um planejamento profissional, tem que conhecer o seu mercado, tem que ter inovação, mas com nossa experiência própria, acima de tudo, a nossa visão hoje é colocar também nas mãos de Deus o seu negócio. Seu negócio, a sua vida, enfim, nós temos planejamento estratégico da nossa empresa, mas tudo que nós fazemos na empresa, nós também colocamos em oração. É algo diferencial e parece algo que vai de contra o que nós estamos falando, porque na nossa empresa hoje, com toda a coerência, eu não sei o que é crise. Esse mês agora nós contratamos mais 4 funcionários. Que legal. E aí está crescendo de uma forma que é desproporcional ao nosso investimento. Então nós investimos X na empresa para crescer e ela cresce de uma forma que nós não estamos nem ainda podendo acompanhar esse crescimento. Isso aí eu tenho certeza que não é só a questão profissional, nem a competência da nossa equipe. É uma questão divina, de Deus mesmo. Poxa, que bom. E aí a gente fica muito grato a Deus por não estar enfrentando essa crise, muito pelo contrário. Com toda a coerência, nós estamos crescendo a cada dia. E nós atribuímos isso à competência dos profissionais, mas também à questão de Deus nos abençoando cada dia mais. Nossa, eu fico feliz demais com isso, viu? E desejo muito sucesso. Tenho certeza que outras coisas virão. Porque alguém que consegue, sabe, diante da crise, eu até evito de ficar repetindo essa palavra, porque a gente já ouve tanto, né? Só que no nosso caso a gente está falando da crise, mas a maneira de sair dela. Então, tudo bem. Mas alguém que consegue, diante dessa crise instalada, eu acho muito legal, porque você já citou acho que umas 2 vezes o seguinte, a crise existe. Ou seja, não vamos brincar também de dizer que não vamos fazer de conta que não. Não, ela está aí, existe. E você está conseguindo superar, passar por cima disso sabe, e ver o crescimento da sua empresa. Eu fico muito feliz. Que coisas maiores aconteçam. Amém. Tá? Deus te abençoe, Ailton. Obrigado pela sua presença. Tá? Sempre conosco. Eu volto já, porque eu quero ainda conversar com você, corroborando com tudo isso que a gente acabou de tratar, trazendo uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero agora trazer o que a palavra de Deus pode nos ensinar dentro disso que nós tratamos aí sobre crise. Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso aqui é muito interessante, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando. Sabe, o Ailton mostrou claramente nas suas palavras e também mostra através das suas atitudes a sua competência. E mesmo em tempo de crise, ele pôde dizer aqui para a gente que ele contratou mais gente recentemente e praticamente não consegue dar conta do trabalho que chega, porque está chegando muito trabalho.
Imagine numa época como essa, você ouvir um empresário dizer o que ele disse. Eu não sei o que é crise. Poxa, isso é bênção. Mas percebam também que ele aliou essa competência à sua fé em Deus. Sabe, essa coerência, a gente ter esse entendimento, esse equilíbrio, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu acredito que se a gente ficar de joelho dobrado, dia e noite, orando a Deus para que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer. Porque tem a nossa parte, tem o nosso trabalho, tem aquilo que a gente deve fazer. Inclusive, a gente tem que se preparar para fazer, para poder fazer bem feito. Mas se eu também apenas confiar nessa minha capacidade, nessa minha habilidade, nessa minha inteligência, nessa minha experiência, e não contar, não confiar no poder sobrenatural de Deus, eu também não chego a lugar algum na vida. Quando eu consigo aliar essas duas coisas, é que vai, de fato, acontecer a diferença na minha vida. E é isso que nós acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus dizendo que não adianta a pessoa falar que amanhã vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, e amanhã eu vou viajar, e amanhã eu vou ganhar dinheiro. A própria Bíblia está dizendo que essa pessoa não sabe nem se está viva amanhã. A leitura que fizemos aqui diz que a nossa vida, ela pode ser comparada com uma nuvem, que agora existe e daqui a pouco não existe mais. Você já viu aquelas brincadeiras que às vezes você olha para o céu e você está olhando uma nuvem, aquela nuvem parece estar com o formato de um cachorro. Aí você chama alguém para mostrar, olha, vem cá, venha ver aquela nuvem, parece um cachorro. Quando a pessoa chega e vai olhar, não é mais. O formato já mudou, o vento já bateu na nuvem, ela já se modificou. É assim a vida. É isso que a palavra de Deus aqui está mostrando para a gente, que a vida é desse jeito, uma hora existe, daqui a pouco não existe mais. Então não adianta a gente ficar fazendo os nossos planos sem considerar a necessidade e a nossa total dependência de Deus. Se não chamarmos pelo nome do Senhor, se não pedirmos a Ele a sua bênção, a sua proteção, as coisas não vão funcionar. Eu quero deixar essa palavra como uma proposta para você nesse momento. Gostaria que você parasse para pensar, que você pudesse refletir um pouquinho a respeito disso. Primeiro, será que de repente você não está atribuindo a Deus responsabilidades que na verdade são suas? Por exemplo, será que você não está aí orando e buscando e clamando a Deus, mas na verdade você está deixando de fazer a sua parte? E o contrário, será que de repente você não está trabalhando, me desculpe a expressão, mas como se fosse um camelo, trabalhando como um louco, mas não está buscando a bênção de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus sobre a sua vida? E aí as coisas não vão dar certo. Sabe, esse equilíbrio é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Saber viver entre o natural e o sobrenatural é que vai fazer a diferença na nossa vida. A palavra que eu deixaria para você, e aqui eu quero dizer como pastor, quero dizer como administrador também que sou, e dizer como alguém que está antenado. Eu estou observando as coisas, sabe? Vendo o que dá certo, vendo quem dá certo, e a partir daí eu posso lhe dizer, sabe? Se prepare, esteja preparado para as coisas. Estude, ouça, leia, converse, busque, se aprimore, porque as oportunidades vão surgir. E quando elas surgirem, você estará preparado para fazer uso delas. E a segunda questão é essa: confia em Deus. Confia num Deus que abre portas para você. Confia num Deus que quando age, ninguém pode impedir. E aí, todas aquelas armadilhas, as situações que poderiam dar erradas malignamente ou malinamente, Deus vai tirar do seu caminho, sabe? E vai dar certo. E eu concluo com as palavras de Moisés, quando ele ora a Deus dizendo assim: confirma, Senhor, as obras das minhas mãos.
Ali ele está dizendo, Senhor, abençoe o meu trabalho, abençoe o que eu estiver fazendo, que aquilo que eu estiver fazendo tenha a tua bênção, tenha a tua graça, tenha a tua proteção. É isso que ele está pedindo e é isso que nós devemos pedir também. Por falar nisso, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, quantas pessoas que neste momento oram comigo e talvez estejam enfrentando momentos difíceis em sua vida profissional. Quantos empresários que talvez estejam me assistindo agora e estão preocupados com as faturas que têm para pagar, os compromissos que têm para saldar, os funcionários que ele tem para pagar e não sabe como vai fazer. Pessoas que estão enfrentando lutas porque a venda caiu, os negócios estão difíceis. Também seus clientes talvez até estejam falhando também. Eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão agora para derramar a tua bênção, para derramar a tua graça. Que a bênção e a unção de prosperidade possa se manifestar sobre a vida destas pessoas. Aqueles que estão sem saída, sem saber como fazer para sair da situação que está vivendo. Eu quero pedir que o Senhor entre com providência, que o Senhor abra uma porta que está fechada, que o Senhor possa criar uma porta onde não existe, que o Senhor possa preparar, colocar pessoas certas no caminho desta pessoa que ora comigo neste momento. E as soluções, as saídas sejam dadas. Em nome de Jesus Cristo, que haja paz nesse coração, que a fé seja aumentada e o teu nome seja engrandecido, glorificado por esta bênção. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha fé, confia no Senhor. Coisas grandes Ele vai fazer por você, Ele vai fazer pela sua vida. Forte abraço, fique com Deus. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Tchau.